Falar sobre a rede de trabalhadores Itaú Unibanco. Como o Itaú Unibanco está nesse processo todo que vocês imaginam que não é fácil de fusão, eles foram chamados agora à tarde para uma reunião, para um diálogo. Então, precisamos, na última hora, ontem mesmo, trocar e o Abelha, o Carlindo Oliveira, muito conhecido como Abelha, ele aceitou vir de Belo Horizonte voando para cá, e o Carlindo, ele é da Rede de Trabalhadores Bradesco. Então, não menos complexa do que o Itaú Unibanco também, né? Para fazer junto essa mesa, nós convidamos o IDEC, a Lisa Gunn, para falar sobre a rede de consumidores. É interessante que essa mesa tem uma certa sinergia. As outras nós não nos pautamos por esse critério de uma sinergia entre as redes, mas essa tem porque, e não sei exatamente, eles vão até contar se com o Bradesco ou não, mas o IDEC e a CONTRAF, que é a Confederação dos Trabalhadores do Ramo Bancário e Finanças, eles têm várias ações em conjunto e formam muitas vezes alguma rede, juntando exatamente a rede de trabalhadores com a rede de consumidores, o que é muito lógico e bem aproveitado e bem oportuno fazer isso. Então, como nós vamos saber agora como é que isso se desenvolve, os dois vão ter, cada um deles, 15 minutos para exposição sobre o contexto histórico e a dinâmica da sua rede, e depois nós vamos passar a estimulá-los, e vocês também cooperando com as experiências de vocês, a responder essas questões que são as questões provocadoras do seminário, aquelas que nós já fizemos menção na parte da manhã e que estão nesse flyer que pode ser recuperado aqui. Quem quer começar? É o Carlindo Oliveira, o Abelha. Carlindo, isso, da Rede de Trabalhadores do Bradesco, e a Lisa Gunn, do IDEC, da Rede de Consumidores. Gum. Antes de conhecer a Lisa pessoalmente, eu achava que ela era chinesa e eu falava Gum. Aí depois, anos depois que eu fui conhecer, eu falei, não, é outra história. Tá bom, então, IDEC. Quem quer começar? Bom, boa tarde, né, a todos os companheiros e companheiras. Meu nome é Carlindo, mas todo mundo me chama de Abelha. Sou secretário de organização do ramo financeiro da CONTRAF, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. A companheira aqui já falou, quem viria fazer essa apresentação é o Carlão. Eu até peguei quem já havia feito essa apresentação era o próprio Carlão, né? Eu só peguei, eu não tive o tempo nem de conversar com ele, porque eu não consegui encontrar com ele, mas a gente já havia feito esse tipo de apresentação em outros momentos. Então, acho que dá para a gente seguir legalzinho. Só que me pediram para fazer uma apresentação, falar um pouco da rede sindical, né, bancária, e fazer um intercâmbio, um enlace com o Bradesco, né, que era hoje o segundo maior banco privado do país, era o primeiro até um mês e pouco atrás. Então, a gente vai... É isso. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar, se não der ali, eu vou falando aqui, a gente vai, ia ser mais legal se estivesse ali, porque a gente ia apresentar e mostrar, né, os caracteres, mostrar como seria feito, não gravou, então deixa para lá. Bom, a nossa estrutura sindical, ela começa lá em meados de 80, mais ou menos em 85, fazer um histórico aqui bem rapidinho da história do movimento sindical bancário. Mais ou menos de 85, nós criamos o DEB, aliás, o DNB, que era o Departamento Nacional dos Bancários, né? Isso, nós criamos, naquela época, as negociações elas eram regionais, por estados, elas não eram negociações nacionais, como é hoje.
E aí nós fomos criando, foram avançando as taxas, como eram negociações regionais por estados, nós conseguimos modificar isso no final da década de 80, 88, 89, nós já conseguimos mudar essa forma de negociação para a negociação coletiva nacional. Nós praticamente, me parece que uma grande categoria nacional hoje que faz um acordo coletivo para o Brasil inteiro, é os bancários. Né? E então, no início da década de 90, 92 mais precisamente, nós criamos a CNB, que era a Confederação Nacional dos Bancários. E aí, vendo a mudança do sistema financeiro nacional, a gente entendia que nós tínhamos que ampliar. E na década de 80 nós éramos aproximadamente 1 milhão de trabalhadores. Final da década de 90 e início dos anos 2000, nós já estávamos em torno de 400 mil trabalhadores só. E esses outros trabalhadores, não é que eles esses cargos deixaram de existir. Eles foram apenas mudando, se transformando para outros segmentos. E aí você pode falar cooperativas, terceirizados, financeiras. Quem é hoje que não passa numa rua e que não vê aquele monte de pessoas tentando te vender? Então, todos esses trabalhadores, eles eram do segmento bancário, e são, né, do segmento bancário. E o que a gente está tentando fazer é justamente isso, é pegar esses trabalhadores e fazer com que eles sejam representados por quem de fato os representa, porque na grande maioria esses trabalhadores hoje são representados por sindicatos patronais, que aí basicamente não defendem o direito do trabalhador. E esses trabalhadores trabalham 8, 10, 12 horas e não recebem dignamente por isso. Então, em 2005, vendo essa mudança do sistema financeiro, a CONTRAF foi fundada, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que era justamente para isso, seguindo uma orientação da CUT, que era fazer negociação por ramo. Nós entendemos que agora vamos fazer negociação pelo ramo financeiro e todas essas empresas, todos esses funcionários abrangidos, eles serão abrangidos por essa confederação. E assim, então, nós criamos a CONTRAF, ela já nasceu bem forte, que ela já nasceu vindo lá do DNB e CNB, ela já veio com 107 sindicatos, 9 federações e mais um sindicato filiado, que é o de mercado de capitais. Então, a gente já começou muito bem. Outra coisa que é muito importante, e a CONTRAF também é filiada da Union Network International, a Uni Finanças, que ela é que faz, com essa entrada dos bancos estrangeiros no Brasil, ela que faz essa ponte, que é muito difícil, mesmo com a Uni nos ajudando e muito, mas ela é muito difícil porque distância, outra língua, então costumes diferenciados de outros bancos, então mesmo assim a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação. Apesar de termos, de vez em quando, um ou outro jornal, a gente ainda consegue pegar uma data unificada no mundo inteiro praticamente, né? Mas, mesmo assim, fica bem complicado. Então, aí nós temos, se a gente fosse olhar no quadro ali, a gente ia ver os trabalhadores, os sindicatos, federações, as confederações e a CUT. Né? Então, a gente iria mostrar para vocês e fazer ali ficaria mais fácil de visualizar. Infelizmente, a gente vai ter esse problema, que não vai dar para visualizar legal. Mas, então, os trabalhadores, eles passam as suas necessidades para os sindicatos. Esses tentam, né, por sua vez, resolver os problemas pertinentes a eles. E aqueles que são mais, digamos, em nível nacional, eles vão para as federações e para as confederações. Né? E essas confederações é que são responsáveis por toda a negociação e também por ações que o movimento sindical tira, organizadas. Então, se você quer, vamos tirar uma manifestação, uma campanha, jornais, revistas, tudo quem centraliza ali. E aí você tira um dia nacional de manifestação, esse dia ele irá acontecer em todos os estados, né, onde nós temos praticamente 90% dos bancários filiados à CUT da nossa central. Então, 90% dos bancários brasileiros estão filiados à nossa central e à nossa confederação. A executiva da CONTRAF, ela tem a sua executiva e essas pessoas são responsáveis pelas comissões, ou tem ali o representante daquela empresa, ou então tem a pessoa responsável para cuidar daquele departamento, que são os empregados da Caixa, do BB, do Bradesco, do Itaú, do Unibanco,
do HSBC e assim sucessivamente. Como também nós temos também as pessoas que são responsáveis pelos coletivos, que além das comissões de empresa, nós temos também os coletivos de saúde, os coletivos internacionais, que aí são feitas as nossas demandas internacionais. Tem o coletivo de GROSS, que é gênero, raça e orientação sexual, segurança, juventude, e o coletivo do ramo. Então, como eu já falei, né, cada sindicato ele tem ali, retira um representante, ou pelo menos deveria ser nessa forma, para que os trabalhos pudessem ser melhor coordenados. Cada sindicato retira um representante. Esse representante se reuniria com os outros representantes daqueles sindicatos nas suas federações. Essas federações, nessa reunião, tiraria as demandas que levariam para a Comissão Nacional, que seriam aprovadas ou não nas reuniões da Confederação. Então, basicamente, assim é que é feita a nossa estrutura. Então, você tem que ter uma estrutura bem funcionando como um reloginho para que as coisas possam funcionar. Porque a partir do momento que começa um a falhar, aí você acaba cometendo uma série de equívocos. E enquanto, se tiver tudo funcionando, tudo naquela regrinha básica, seguindo certo, você consegue fazer com que suas reivindicações ou que seus planos, pelo menos, sejam atendidos, ou, na grande maioria das vezes, pelo menos, ouvidos pelos bancos, né? Aí tem a responsabilidade de cada um ali nós pegamos a confederação, a responsabilidade de quem é dirigente da Contraf-CUT. A responsabilidade dele é coordenar nacionalmente, coordenar regionalmente também e ter os representantes por CEB. A responsabilidade do diretor da Contraf diretoria da Contraf, ele tem que articular com a diretoria da Contraf, com o coordenador nacional, com o coordenador regional, convocar reuniões, agendar e participar das reuniões também. O coordenador nacional, né, ele tem que articular dessas brincadeiras com, eles têm que... isso exatamente, está aqui. Então, ele articula, né, o coordenador nacional articula com o diretor da Contraf, com os coordenadores regionais, solicita a reunião para os diretores da Contraf e participa das negociações. O coordenador regional, naquela escala, ele articula com o diretor da Contraf, com o coordenador nacional, com os coordenadores regionais, solicita reuniões regionais antes e depois das negociações e ainda articula na direção da FETEC e dos sindicatos. E a responsabilidade dos representantes dos sindicatos, os dirigentes sindicais, é articular com a diretoria do seu próprio sindicato, com o coordenador regional e com os trabalhadores de base, né? E, como eu já disse, isso tem que funcionar. Se você pega essa estratégia, infelizmente, como não gravou ali, se tivesse ali, dava uma visibilidade muito melhor. E aí você vê que se esses itens eles funcionarem de acordo, você vai ter uma negociação lá na frente, na hora que você for negociar ou conversar com o banco, uma satisfação muito maior do que se você teria se fosse uma coisa separada de cada vez. E essa, basicamente, é a nossa estrutura, né, é a nossa rede para detectar os problemas e tentar resolver, solucionar da melhor maneira possível. Essa é a nossa estrutura sindical. No caso aqui, eu peguei um exemplo do Bradesco, para trazer para vocês. O Bradesco hoje, e aí fazer um intercâmbio entre essa relação e como que a gente faz esse intercâmbio com o Bradesco, tenta melhorar ou conseguir alguma coisa que seja paliável aos trabalhadores bancários. O Bradesco hoje ele tem 79.306 funcionários. Ele tem, desses 79.306, 52% são homens, corresponde a 41.200 aproximadamente, 48% são mulheres, que corresponde a 38.100 também, mais ou menos. Desses 38.100 mulheres trabalhadoras no Bradesco, 16.000 ocupam um cargo de chefia, algum tipo de cargo de chefia. E então, 42% desse número de mulheres no Bradesco ocupam
um cargo de chefia. O que a gente vem falando, e a gente fala muito isso, a gente tem uma parceria aí com o IDEC, com a PEA, então a gente vai fazendo e sempre faz esse tipo de indagação. Ele tem aproximadamente 3.500 agências aqui. Como eu já falei, até pouco tempo atrás, 1 mês, 2 meses atrás, o Bradesco era o maior banco privado do país. Hoje, né, com a incorporação do Itaú Unibanco, é o segundo. Mas ele tem muitos problemas, um banco com muitos problemas. E aí você encontra diversos problemas no Bradesco. E aí, mais ainda, nós precisamos de ter uma estrutura tranquila e que funcione bem. Porque a partir do momento que você começa a fazer, o Bradesco ele é campeão em assédio moral. Ali no Bradesco é o seguinte, ó, metas, o cara tem que vender a qualquer custo, tem que produtividade, tem em determinados locais uma quantidade de autenticação para que o caixa possa dar. Então, número de abertura de contas. Então, são metas em cima de metas. E isso tudo causa o quê? Vem causando estresse. Hoje, na saúde, o Bradesco aí está campeão em adoecimento de trabalhador bancário. Então, estresse que hoje já é reconhecido como doença de trabalho. Nós temos no Bradesco algumas disparidades. Você pega o plano de saúde do Bradesco, por exemplo, em capitais, em grandes centros, ele é avaliado como muito bom. Mas quando você pega ele em centros menores, no interior, a qualidade cai muito. Aqui no Brasil nós temos um problema que eu posso até falar, um cartel da Unimed, né, que se você pegar uma cidade menor, aqueles médicos que são filiados à Unimed, ele não pode pegar outro plano. Se pega outro plano dá problema. Então, esses médicos não pegam. Então, basicamente, você não tem uma rede grande de atendimento. Então, esse é outro problema. Segurança. O Bradesco também ele é campeão, se é que podemos falar em campeão, Bradesco e Banco do Brasil, em questões de assaltos e pessoas vitimadas de falecimento em decorrência de assalto bancário. Então, a gente fala, e estamos sempre negociando com o Bradesco, em questão de portas giratórias, aquelas portas de segurança, antes do autoatendimento. O Bradesco, na grande maioria das suas agências, tem o autoatendimento, uma porta normal, e essas portas de segurança são posterior ao autoatendimento. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente encontra no Bradesco. E aí tem várias coisas, né? O Bradesco, com essa série de incorporações de bancos que fez, eles têm vários planos de cargos e salários diferenciados, e ele paga o seu PCS, ele não existe um PCS, porque você tem pessoas fazendo a mesma função, recebendo salários diferenciados. Então, são várias coisas que nós ainda estamos lutando com o Bradesco e estamos tentando, ao máximo, ver se a gente corre atrás do prejuízo, porque é uma desigualdade muito grande você tentar, né? A força que você tem e a força patronal, ela é muito difícil. Mas você, dentro da possibilidade, dentro da organização, é que a gente consegue tentar desnivelar essa correlação de força. E aí tem o IDEC, que é um parceiro muito grande da gente. Nós já fizemos uma cartilha, temos várias coisas, muita parceria com o IDEC, porque nós sabemos que é só assim que nós vamos conseguir minimizar essa diferença tão grande né, porque é uma diferença muito grande que existe entre a força patronal e a força dos trabalhadores. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite, para a gente é uma ótima oportunidade estar aqui. Eu fui convidada para falar um pouco sobre as redes dos consumidores, mas vou falar rapidamente para trazer alguns elementos para as discussões que vocês estão tendo e falar também dessa que é uma das perguntas, né, motivadoras, que é se é possível trabalhar redes temáticas com diferentes interesses de segmentos sociais. Então, eu acho que essa parceria de consumidores e trabalhadores, ela é um exemplo desse tipo de iniciativa, né? O IDEC é uma associação de consumidores, foi fundada em 87. Ela nasceu um pouco do entendimento dos fundadores de que a gente tinha, os PROCONs já existiam, a Marilena Lazzarini, que foi a fundadora do IDEC, ela era do PROCON de São Paulo,
mas ela via a limitação de um órgão de governo em atuar na defesa do consumidor, principalmente de uma forma que fosse preventiva. O PROCON ele atua muito na remediação do problema, quer dizer, né, em solucionar o problema quando ele já existe. E as organizações civis de defesa do consumidor, elas foram criadas justamente para trabalhar um pouco na prevenção e evitar que esses problemas acontecessem. Então, tem um trabalho muito forte na discussão de normas, de regulamentos técnicos, de leis, justamente para prevenir, né, problemas para os consumidores. Para falar um pouco, então, do objetivo de rede, o IDEC faz parte da Consumers International, que é a Federação de Organizações de Defesa do Consumidor. Né? E esse trabalho nessa rede internacional, ela é extremamente importante porque uma organização como o IDEC, quer dizer, para vocês entenderem, grande parte dos recursos do IDEC, cerca de 70% hoje, são de contribuições de associados, de pessoas físicas como nós, que se associam ao IDEC, pagam até, no máximo, R$20 por mês, e é com esse recurso que a gente trabalha. Os outros 30% são projetos de cooperação internacional, como vocês têm apoio da FNV, o Observatório, né, Oxfam, esses outros organismos de cooperação internacional. E a rede da Consumers International, o objetivo é a gente ter uma representação na discussão daí nesse âmbito internacional. Então, as discussões mais de acordos internacionais, de discussões de, né, mesmo nas Nações Unidas, o trabalho de a gente ter diretrizes para a proteção e defesa do consumidor, daí foi a Consumers International que representa. E lá tem daí a participação das organizações nacionais. O IDEC é membro hoje do conselho diretor da Consumers International, a Marilena foi presidente da rede. Mas existem também essas tensões um pouco, como deve acontecer na questão sindical, um pouco dessas diferentes representações nacionais num âmbito, numa rede que é internacional. Então, um pouco entendendo essa dificuldade, porque tem uma diferença muito grande entre organização de consumidor no norte ou em países ricos e organizações de consumidores nos países em desenvolvimento, ou, por exemplo, uma organização de consumidores onde você não tem um problema de exclusão social, de pobreza, de miséria, ela vai ter uma pauta de trabalho que é muito baseada nos problemas que a classe média ou a classe média alta enfrenta. Então, discussão sobre segurança em veículo, coisas mais, né, temas mais específicos da classe média. Para as organizações de consumidores nos países menos desenvolvidos, onde a gente tem uma diferença social muito grande, a pauta de trabalho ela é intrinsecamente diferente. Quer dizer, o trabalho de organizações na América Latina, África, Ásia, muitos deles estão pautados em relação ao acesso a bens e serviços, a serviços básicos. Então, a gente não fica fazendo teste para ver qual é o melhor carro esporte. A gente vai trabalhar para discutir qual é a tarifa mínima de energia elétrica, se você pode desligar ou não alguém que está inadimplente água, né? Quer dizer, a pauta é bem diversa. E até um pouco em função disso, foi criada recentemente uma outra rede que para a gente é tão importante quanto essa rede internacional, que chama OCLAC. Eu sempre confundo com cloaca, não sei porque que me lembra, mas isso é só um comentário besta, mas OCLAC é Organizações de Consumidores da América Latina e Caribe. E foi fundamental a criação dessa rede da América Latina e Caribe, por entender que a gente precisava de um fórum de discussão que fosse próprio à nossa realidade, né? Então, por exemplo, a gente teve um dos projetos que está em andamento dentro dessa rede, e que tem tudo a ver um pouco com, aí depois a gente vai falar um pouco mais, é um projeto que tem participação de Brasil, Peru, Argentina, El Salvador, eu estou esquecendo alguém, que é sobre o superendividamento dos consumidores. Então, essa é uma realidade, por exemplo, até como, por exemplo, você mencionou, você vê na rua o pessoal oferecendo as financeiras, né? A gente entende que é uma política muito agressiva do setor financeiro de oferta
de crédito, assim, uma oferta irresponsável de crédito para os consumidores. E hoje a gente tem uma situação séria de endividamento dos consumidores e, apesar do discurso dos bancos de crédito responsável, como é que chama? O Itaú faz aquele crédito consciente, e a educação para o crédito consciente do Itaú é falar assim, olha, não paga a fatura do cartão de crédito, fica pagando só a fatura mínima e rodando aqueles juros absurdo, né, para o consumidor. Então, esse é um tipo de rede que surgiu, quer dizer, eu estou mostrando que existem redes daí em torno de temas específicos, né? Para os consumidores, isso é extremamente importante, porque a gente tem experiências diferentes. As redes, elas servem como um espaço não apenas de troca de informação, mas de processos de aprendizagem, né? Quer dizer, então, cada organização utiliza estratégias diferentes e a gente aprende muito uma com a outra em relação às estratégias de atuação, né? E aí também um pouco de levantar o que eu imagino que também é a realidade dos trabalhadores, a questão do duplo padrão, né? Você tem um duplo padrão de atuação entre as empresas, né? Dependendo do país ou da região que ela esteja. Então, na hora que você tem um levantamento de informações consistentes sobre as práticas das empresas, quer dizer, a nossa forma de atuar, ela é potencializada, né? No âmbito internacional também tem casos, por exemplo, eu vou citar um que ilustra bem, que eu acho que também é muito comum, acho que em relação aos trabalhadores. A gente teve, com a questão da globalização e a presença das multinacionais, acho que o projeto do Cultimulti é um pouco isso, quer dizer, você ter essa integração em torno das multinacionais. Na hora que a gente, por exemplo, a gente fez um teste aqui no Brasil para detectar gordura trans nas margarinas, né? Então, a gente detectou níveis altos de gorduras trans, antes de aparecer aqueles símbolos de não contém gorduras trans, foi antes dessa febre. E a gente detectou que existia um duplo padrão, a gente consultou a Consumentenbond, que é uma organização de consumidores na Holanda, para avaliar qual era a quantidade de gordura trans nas margarinas da Unilever lá na Holanda. E a gente viu que existia uma diferença, até mesmo na Becel, que é a mesma marca, você tinha diferenças muito grandes. E aqui dentro, a Unilever comprou a Claybon, então a Claybon, que é uma margarina mais popular, tinha níveis altíssimos de gordura trans. A gente... É uma prática de todas as organizações do consumidor. Quando você faz um teste comparativo, uma pesquisa comparativa, você envia os resultados para as empresas para dar um tempo delas se manifestarem antes da gente publicar o resultado. A gente comunicou a Unilever dos resultados, a gente questionou o duplo padrão, especificamente para a Unilever, porque era uma multinacional, e a gente não teve uma resposta. A gente foi solenemente ignorado na nossa correspondência. A gente mandou, então, os testes lá para a Holanda e a gente fez a Consumentenbond questionar a matriz sobre essa duplicidade de padrão. Foram exatamente 4 meses depois, a Unilever foi a primeira empresa a anunciar aqui no Brasil que as suas margarinas estariam livres de gordura trans. E, a partir daí, a Unilever foi seguida pela Sadia, e aí a gente teve um efeito cascata do mercado, né, desse setor, de seguir essa mudança. Então, isso é só para vocês um caso concreto para mostrar que, quer dizer, se não fosse a nossa articulação com uma organização no país sede da multinacional, a gente não teria esse mesmo resultado. A partir daí, a gente foi até convidado para ir lá na sede, conversar, explicar, tarará, mas foi uma mudança radical de postura da empresa em relação aos consumidores depois dessa articulação, né? 5 minutos, então, eu vou falar dos nossos queridos amigos, porque isso é um caso também exemplar, que daí mostra um pouco essa coisa entre atores sociais. No caso dos bancários, a gente teve uma primeira experiência que foi muito exitosa, que faz mais já de 5 anos, a CONCIF, a Confederação do Sistema Financeiro, entrou com uma DIN no Supremo Tribunal, falando que os bancos eles não deveriam responder ao Código de Defesa do Consumidor, porque a relação que eles têm com seus clientes não é uma relação de consumo. E aí o IDEC entrou fortemente
contra essa tentativa dos bancos de se eximir de suas responsabilidades e procurou o Sindicato dos Bancários. Na época a gente não tinha a Contraf foi até um pouco depois, e foi a CNB, e foi fundamental esse envolvimento dos trabalhadores. Por quê? Porque o IDEC é uma organização pequena, que não tem muita experiência, e aí entra um pouco essa coisa das competências, do que cada organização tem de competência. O IDEC não tem essa competência da mobilização que os sindicatos têm. Então, para a gente, foi a gente entrando lá com o advogado lá no Supremo e os sindicatos, a CNB, dando um apoio fundamental de mobilização da população para chamar atenção para esse problema. Olha o que os bancos estão tentando fazer. E foi fundamental. Foram 4 anos de batalha, foram várias etapas, a gente fez várias mobilizações. Então, a gente... imagina lá tem uns advogados do IDEC meio, pensando só lá nos processos, e o pessoal do sindicato, não, para lá no centro de São Paulo, põe carro de som, põe não sei o que lá. Para a gente aquilo ali foi uma maravilha, entende? Foi um casamento de competências, né? E de fato, depois de 4 anos, a gente teve uma vitória no Supremo, onde foi reconhecido que os bancos deveriam respeitar o Código de Defesa do Consumidor. E agora, recentemente, eu vou falar 2 minutos, dessa nova batalha que eu acho que a gente está, inclusive hoje, tem uma visita de novo no Supremo. Mais uma vez, nossos queridos, a FEBRABAN anunciou, o IDEC trabalha desde do Plano Verão, a gente tem ações contra os planos econômicos, não são contra os planos econômicos. Para explicar esse caso do Plano Verão. O Plano Verão entrou em vigência no dia 16 de janeiro de 89. O que os bancos fizeram? Pegaram todos os poupadores da primeira quinzena e aplicaram as mesmas regras de reajuste a partir do dia 16. O IDEC briga na justiça já há quase 20 anos, foi em 89, para que os bancos paguem aos poupadores da primeira quinzena pelos índices que eram vigentes na primeira quinzena, e não o que passou a vigorar a partir do dia 16. Bom, 20 anos se passaram, todas as instâncias ganhas, a gente já está executando os bancos, inclusive nossa Caixa Nosso Banco, só esse ano a gente ganhou executamos 24 milhões para consumidores. E aí a FEBRABAN fala, não, agora que vocês estão ganhando dinheiro, espera aí que a gente vai entrar com uma ação de novo no Supremo para tentar barrar essas ações. Mais uma vez, a gente recorre aos nossos companheiros dos sindicatos e da Contraf, e a gente vem fazendo, desde então, uma mobilização intensa. A gente fez um manifesto, que depois da entrada dos sindicatos, antes dos sindicatos, a gente tinha, assim, umas 3.000 assinaturas. A gente, em 20 dias com os sindicatos, a gente já passou 10.000 assinaturas, a gente já está quase 12.000. E a gente tem contado com a presença dos sindicatos nas diferentes audiências que a gente tem fazendo. A gente visitou todos os ministros do Supremo. Hoje a gente vai encarar o Deus Todo-Poderoso, Gilmar Mendes. Marcolino já falou que vai estar lá na audiência, um pouco para argumentar, para sensibilizar o Supremo sobre o calote do calote. E a gente não está falando de grandes investidores. Nesse caso, são pequenos poupadores. A gente era uma época de hiperinflação, onde você pegava o seu salário e você colocava na poupança para garantir. Você pegava o seu salário e ia correndo fazer supermercado, feira, e colocava o resto na poupança para não ter desvalorização. E aquilo ali, quer dizer, é um reajuste, 20 anos depois, por exemplo, no IDEC, a gente tem várias pessoas que não é mais a pessoa, é o espólio da pessoa, porque a pessoa já morreu. Entende? Ela já não levou. E se entrar essa ação no Supremo, e o Gilmar Mendes, no Valor Econômico, já disse que só está esperando a fazer ação, porque, coitado dos bancos, essa crise financeira virou a desculpa para tudo. Então, assim como virou na negociação salarial que vocês fizeram, que os sindicatos fizeram, virou também, a gente não pode pagar esses poupadores, porque senão a gente quebra. Entende? Então... a gente eu acho que essa iniciativa é uma parceria, uma forma de uma rede que surge em torno de um tema específico, uma articulação entre setores diferentes, então consumidores e trabalhadores, para justamente ter um objetivo. E a gente faz a diferença, porque
por exemplo, nesse caso de hoje, a gente tinha no início o próprio governo falando que ia sair em defesa, o Toffoli, o AGU, o advogado-geral da União, falou que ele ia entrar com ação para defender os pobres dos bancos. A gente já teve esse recuo, e agora a Febraban, quer dizer, eu acho que já tem resultados concretos, a gente cria um constrangimento, tem uma ação articulada para evitar uma perda, enfrentar essa negociação. E para a gente faz a diferença por conta disso, porque a gente não tem essa competência. A competência da mobilização, a gente até brincou, a gente fez uma reunião aberta no dia 29 de outubro, e os sindicatos tinham acabado de sair de negociação salarial, e o lema da campanha era: não chora banqueiro, você é quem mais ganha nesse país, agora chegou a nossa vez. E a gente falou, esse tipo de slogan é uma coisa que o IDEC nunca vai ter a criatividade de criar. Entende? A gente é um bando de... Eu não sou advogada, mas ali a maioria é uns advogados que pensam, falam com toda aquela pompa e circunstância, e a gente precisa desse tipo de competência da negociação. Na hora que a gente senta lá para negociar, é difícil, a gente não tem essa experiência. Então, de fato, ela é um casamento, um casamento perfeito entre competências diferentes. E eu acho que é isso que traz resultados bastante proveitosos quando a gente vê as oportunidades que esse tipo de articulação, esse tipo de rede, ela acontece. Nesse caso, a gente juntou Ministério Público, Defensoria, OAB, os sindicatos, então é uma coisa bastante ampla. Então, rapidamente, eu já estourei meu tempo, era isso que eu queria contar. Nós vamos abrir agora para a gente fazer perguntas, mas eu não gostaria de deixar passar a provocação de que vocês também falem sobre as suas próprias redes. Como eu disse, essa é uma das poucas mesas que tem essa sinergia, já fizeram uma porção de coisas juntos, e isso é importante. São duas organizações fazendo uma ação comum, eu gostaria de voltar um pouquinho no sentido de, e aí, como que é a rede do Bradesco, entendeu? Como é que ela funciona, qual é a dinâmica dela, quais os resultados, como é que essas relações, dessas questões que a gente colocou aqui, e também para o IDEC, nessa rede de consumidores, o que é que funciona mais, o que funciona menos, você já até falou alguma coisa sobre isso. Mas isso é importante para a gente recuperar a história das dinâmicas. Acho que está aberto para fazer as perguntas, eu só estou cutucando a mesa para entrar de novo no eixo da dinâmica, sem perder, obviamente, essa riqueza dessa ação conjunta desses dois. Então, tem a Jo, tem o Ricardo e o Marcos. Bom, acho que a Jo estava primeiro. Bom, companheiros e companheiras, como eu sou do setor, vários comentários feitos aqui, isso vai recordando coisas. Eu lembro que alguns anos atrás, nesse processo de um trabalho conjunto com o IDEC, nós chegamos ao patamar de constituir uma cartilha, em conjunto com o IDEC, do setor financeiro, de direitos dos consumidores, dos clientes em relação ao sistema financeiro. E foi feita uma campanha nacional, os sindicatos do país inteiro, a partir da então CNB, entregando a todos os trabalhadores bancários e clientes uma cartilha que foi massificada no país inteiro dos direitos que os clientes bancários têm perante os seus prestadores de serviços, são os bancos. Que fazia parte de toda aquela estratégia de campanha, que foi realmente algo muito positivo, que foi um trabalho, sem dúvida nenhuma, muito exitoso de redes, entre os trabalhadores bancários e seus sindicatos e o IDEC. Eu queria, uma das perguntas aqui que nós temos, que é esse item azul, quais as vantagens de se trabalhar em redes? No caso do Bradesco, como todos os demais bancos que a gente tem, que está organizado em rede, que são as COIs, as comissões de organização dos empregados de cada um desses bancos, uma das coisas muito interessantes, e aí eu queria que o Abelha pudesse comentar, sabemos que as comissões não têm autonomia.
Perfeito? Elas têm um papel organizativo, mas também não tem autonomia, mas ela tem liberdade de negociar. Mas quais são os patamares disso? Quais são as diferenças? Né? Como você pode não ter autonomia, mas pode negociar e em um determinado momento, né, contratar, né, através dos seus sindicatos, alguma situação para os trabalhadores. E em que momento isso pode acontecer? Perfeito? Porque nós temos convenção coletiva nacional e estamos discutindo, quando discute rede, estamos discutindo muito a especificidade. Eu queria que ele comentasse um pouco sobre essa situação da autonomia que as redes bancárias têm, a ausência de autonomia que têm e como que negociam. Vamos fazer as 3 perguntas, aí damos uma... Voltamos, aí tem a Jo e o Marco. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Jo Portilho, eu sou dirigente do Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro. Queria primeiro fazer um destaque, que eu acho que é o que a Lisa estava apresentando, que não só na questão das relações de rede, como também, se você pegar as discussões dos acordos marco internacionais, você vai ver que tem tarefas diferenciadas que devem ser cumpridas por setores diferenciados e que as negociações, mesmo dentro dos acordos internacionais, nas multinacionais, como nas redes locais ou mesmo internacionais, elas não substituem a ação sindical de massa, a manifestação, muito pelo contrário. Então, se diz assim, hoje de manhã alguém falou, quando a gente vai para fazer uma rede, a oposição diz, vocês estão pelegando, vocês estão parando de fazer ação para substituir por uma negociação. Eu acho que o exemplo que a Lisa contou agora mostra que é totalmente possível e é totalmente real que se faça as duas coisas ao mesmo tempo. É a manifestação, é a greve, é você atrasar a abertura da agência, é você fazer com a população um vínculo mostrando que aquilo que está sendo negociado tem disputa política aqui embaixo na base. Então, acho que é uma mensagem em relação a todas as redes. Agora, minhas 2 perguntas. Como eu também sou dos bancários, então eu até vou poupar o Abelha, vou ficar aqui com a Lisa. Primeiro, eu queria uma curiosidade. Essas pessoas que pagam até R$20 são pessoas que se interessam absolutamente voluntariamente, não tem vínculo nenhum. Como é que vocês acham essas pessoas? Quer dizer, seria uma outra rede. Eu imagino que seja uma rede de suporte que vocês devam ter. Bom, eu queria que você falasse sobre isso. E a outra coisa é o seguinte, no final do ano passado, vocês desenvolveram uma pesquisa que vocês fizeram com os bancos. Vocês mandaram um questionário para os bancos, para eles responderem sobre a responsabilidade social dos bancos. E aí, qual era o discurso deles? E depois, vocês tabularam isso, comparando com a opinião dos clientes, né, que a gente sabe, aqui ninguém precisa ser bancário para saber, que os bancos são as empresas que têm mais reclamação, né, banco e telefonia, não é isso? E plano de saúde. E aí, vocês fizeram uma comparação com a opinião dos clientes, com a opinião que o banco dá, e parece que vocês entrevistaram também alguns trabalhadores. Qual foi o desdobramento desse trabalho? Vocês depois publicaram, isso foi utilizado para alguma coisa? Porque esse trabalho foi muito bom, eu vi por dentro e tudo. Tem muita coisa para a gente brigar em cima. Obrigada. Agora, o Marcos. Só para dar uma variada, eu também sou bancário, viu? Uma corporação combinou para se inscrever nesse primeiro bloco. Diversificação aqui. Na nossa rede aqui não é fácil de quebrar, não. Abelha, eu só queria, antes de fazer a pergunta, que você pegasse esse folder, porque eu vou fazer uma pergunta para você e está direcionada com o folder. E dizer também, quando eu vi o seu nome aqui, Lisa, eu imaginei que não podia ter um nome mais apropriado para você trabalhar com defesa do consumidor e ser Lisa, né? Então, uma boa definição aqui. Agora, não sei se você estava na parte da manhã, o Arthur estava na abertura desse nosso evento, e ele colocava que a energia que chega lá no interior do Brasil
e chegar num momento desse e pedir para a pessoa não comprar uma televisão, não comprar, né, um som, é uma contradição, mas eu também acho que o cidadão não pode ser sinônimo de consumidor. Né? Tem uma frase de René Descartes que diz, penso, logo existo. Hoje é assim, compro, logo existo. Para ser mais cruel, alguns vão dizer até digito, logo existo. Então, tem uma série de sinônimos, e eu não acho que para ser cidadão tem que ser necessariamente consumidor, ter cartão de crédito, conta bancária, comprar, né, na Casas Bahia em 35 prestações, isso é sinônimo de consumidor. Se você não tem essas coisas, inclusive um dos critérios para aposentadoria rural é perguntar se a pessoa tem crédito no comércio, se alguém já confiou nele, se ele é um bom pagador, se ele tem um bom cadastro. Então, essas contradições que a gente precisa. Eu acho que tem que dar o direito ao consumo, mas também não pode ser sinônimo de cidadania essa condição. E eu estou te fazendo essa fala para colocar duas perguntas que estão colocadas aí no folder. É uma em relação à primeira pergunta que foi formulada para você. Quando uma rede se torna instituição / organização? Né? Para vocês, quando é que essa instituição vai se tornando uma organização e como é que é esse processo na construção? Porque eu acho que o IDEC é hoje, assim, comparando ao que foi a ABI, a OAB em outros momentos da nossa história, tem uma importância vital. Né? Não acho que a cidadania pode ser constituída também com o Estatuto do Idoso, com o Código de Defesa do Consumidor, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque isso fragmenta muito. Se você rompe essa lógica, cada um é cidadão na sua esfera ali, porque conhece o código, mas não conhece a lei como toda, a Constituição, mas sabe reivindicar o seu direito com relação àquilo e perde uma dimensão política mais crítica, que eu acho que é um processo que nós devemos buscar. Aí a segunda pergunta seria essa: a constituição de redes representa ganhos de processo ou de resultados? Eu acho que quem formulou isso aqui formulou muito bem. Eu acho que se a gente saísse daqui com essas respostas ou esses apontamentos, eu acho que estaria de bom tom. E para o meu companheiro Abelha, eu queria perguntar o seguinte: olha, Abelha, a pergunta que eu pedi para você dar uma olhada é essa segunda aí do lado esquerdo. É possível ter redes temáticas com diferentes interesses dos segmentos sociais? Nós bancários, a gente vem trabalhando com isso já há bastante tempo, que é tentando trazer a população usuária dos bancos, os clientes, mas a população em geral para o nosso lado. E como é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente tem que dialogar com vigilantes com relação à segurança bancária, tem que dialogar com o pessoal dos Correios com relação a banco postal, os correspondentes bancários, as montadoras têm hoje os seus bancos. Como é que a gente constitui uma rede e respeita essa organização, mas passa a atuar dentro dela? E temos ainda os bancos regionais, tem o BASA na região amazônica, o BNB lá no Nordeste, que é outra lógica, né, tem um papel no desenvolvimento dessas regiões muito grande. Então, precisamos ter esse diálogo com esse conjunto para falar de segurança bancária, que não é só para o bancário, é para o cliente, para o usuário, para falar de ampliação do atendimento bancário, que não é só para gerar mais emprego, é para trazer também para o cliente vir e fazer a defesa dos bancos. Aí me permita, nós sofremos muito no processo de privatização, essa crítica, porque nós não sabíamos dialogar com a população. De repente, a população não vai defender contra esse processo de privatização, porque ela não se sente representada, ela não tem interlocução, ela não tem voz ativa. E nós, bancários, ao longo do tempo, estamos tentando construir essa rede que passa a dialogar com as câmaras municipais, com as assembleias legislativas, né, fomentando os sindicatos para trazer esse povo para o nosso campo e fazer essa defesa mais ampla. Então, essa constituição de rede, eu acho que nós temos como um know-how muito grande, e eu acho que socializar ela é mostrar que é possível abrir esse debate com a sociedade e comprometê-la na defesa, né, do papel social, mesmo que seja um banco privado. Então, eu queria que você também pudesse considerar isso. Eu vou pedir a só me permita, eu não me apresentei, eu sou Marcos Vandaí, eu sou bancário, mas eu sou coordenador da Escola de Formação da CUT no Nordeste. A minha representação aqui está nesse âmbito. Não, vamos fazer uma outra rodada depois, porque aí fica muito acumulado. Eu vou solicitar que vocês respondam de retorno, realmente tentando jogar isso para dentro da experiência da rede, porque são muitas questões interessantíssimas, mas às vezes elas são temáticas exclusivas. E é uma tentativa de jogar isso tudo numa experiência de atuar dentro de rede. Bom, começar aqui com a Jo.
Bom, você perguntou dos associados, né? Associados são pessoas físicas. Onde a gente acha ele, eu também estou louca para saber, porque a gente está precisando, sabe, de associado para aumentar a nossa receita. Os associados do IDEC, a gente teve um pico de associação quando a gente entrou com essas ações contra os planos econômicos, cerca de quase 20 anos atrás. Então, a gente teve, foi a maior entrada de associados ao IDEC. Não, então, a gente tem um esforço de manter esse associado dentro do IDEC. Então, por isso que a gente publica. A revista ela é exclusiva para associado, a gente não consegue ter uma produção para distribuição nacional em banca, porque tem um custo de encalhe muito alto. Essa revista é para associado. O associado ele tem alguns benefícios, assim, então ele tem uma orientação, se ele tiver um problema, ele liga lá e a gente orienta. Mas a gente não é muito bom, assim como a gente não é bom em fazer manifestação, a gente não é muito bom em divulgar o trabalho do IDEC e fazer essa captação, entende? Por isso que eu falei, quando teve aquele slogan, a gente é péssimo de fazer. Marketing no IDEC era uma palavra tabu, a gente não falava dessa palavra, porque então é difícil, mas é uma dificuldade, mas é uma tentativa de ter esses associados entrando. E um pouco que o Marcos falou, assim, no caso... Você ter um associado que ele não está lá só interessado no interesse pessoal individual. Eu quero uma ação judicial. É de entender a importância do trabalho do IDEC e se associar para contribuir por essa causa, né? Então, isso é uma mudança, é uma tentativa que a gente vem fazendo de ampliar essa base de associados. Hoje são 15 mil, já foram mais, mas a gente é um exercício permanente de como é que a gente faz isso, né? Sobre a pesquisa e até se vocês puderem ajudar, a gente conta com a divulgação. As pessoas não sabem que o IDEC tem associado, às vezes, entende? Acha que o IDEC é uma organização sem essa base social de fato, né? E essa base social ela não é importante só em termos de financeira para manter as atividades do IDEC, mas também para a gente entender que nós nos achamos um movimento de consumidores, né? Então, a gente tem que ter essa base. E acho que eu desafio um pouco, não sei, quer dizer, apesar de os sindicatos, os trabalhadores terem que fazer a contribuição sindical, é como é que você mobiliza de fato a massa, né? E acho que isso é um desafio também das lideranças sindicais, né? Então, ter essa participação do cidadão, do consumidor, mais como cidadão. Em relação à pesquisa que a gente fez, que foi sobre bancos e RSE, eu trouxe aqui a revista, tá, para distribuição gratuita. Tem algumas revistas e a gente, nessa edição aqui, é que a gente publicou esse resultado. Na verdade, o que a gente fez, e aí foi mais uma experiência de rede, a gente convidou, a Contraf participou, o DIEESE participou, também participaram outras organizações, o CERT, e também de ambientalista a Amazônia Brasileira, para ajudar a gente primeiro a elaborar esse questionário. Então, a parte de trabalhadores contou com a colaboração da Contraf para desenhar quais eram aquelas perguntas que a gente tinha que fazer aos bancos, né? A gente daí publicou esses resultados, a gente fez um seminário para discutir com os bancos o resultado. O IBASE estava, a Contraf estava, estavam algumas outras pessoas. E o que eu acho que teve de resultado de repercussão dessa pesquisa foi, antes a FEBRABAN, a gente só se encontrava no tribunal, na justiça. A gente nunca teve uma relação muito... Não tinha essa história de diálogo. Esse negócio de diálogo é recente, né? Começou recentemente, que agora... Podem não escutar nada, mas tem que sentar lá, podem ficar só fazendo cara de paisagem, mas tem que sentar lá. Então, eu acho que um primeiro resultado, a FEBRABAN convidou o IDEC para eles apresentarem uma proposta de autorregulamentação. E aí foi bastante interessante, porque a gente muito educadamente fez todas as críticas, eles muito educadamente responderam todas as críticas, mas é um pouco, eu acho que nesse sentido ainda é um dar 2 passos, voltar um, porque na prática, por exemplo, o que vai acontecer é isso que a gente tentou fazer na pesquisa. A gente não só fez o questionário, mas a gente não é que a gente ouviu os consumidores, a gente fez teste mesmo, entende? Então, a gente fez análise de contrato para ver cláusula abusiva, a gente fez, ficou lá, abriu conta para ver quais eram as cobranças indevidas, práticas abusivas de juros,
fila, a gente ficou pegando fila. Lá no IDEC é meio voluntário, então as coisas meio idiotas, a gente ficar na fila para medir o tempo, quantos caixas tem para ver, entende? Qual é o tempo? Faz diversos dias para ver, né? E então isso complementou isso, a gente pôs o discurso versus a prática no âmbito dos consumidores, né? Mas isso, de fato, é um trabalho que eu acho que tem que evoluir. E uma coisa que a gente está muito preocupado, acho que essa é uma pauta de trabalho para depois a gente discutir, é a crise econômica agora, porque a gente vai ver, de uma certa forma, uma certa inflexão de todo esse movimento. Quer dizer, vocês mesmos, trabalhadores, estão vendo, quer dizer, as demissões, as fusões, quer dizer, as consequências que a gente está tendo. Tem um avanço muito grande no discurso. Agora, no momento de crise, é para ver a hora que a porca torce o rabo, para a gente ver se o negócio se mantém ou a gente tem uma regressão do cenário, né? Então, da parte dos consumidores, a gente já sentiu isso claramente. Juros está mais complicado, as tarifas, aumento de tarifas, sabe, acontecendo. Quer dizer, as fusões não beneficiam o consumidor. Então, tem uma série de realidades, né? Aí, sobre o que o Marcos colocou, eu acho que essa pergunta sobre a rede, eu acho que tem duas diferenças que é para discutir a primeira questão, quando você fala quando uma rede se torna instituição ou organização. No caso da Consumers International, logo que ela foi fundada, ela foi formalizada como uma organização, né? Ela teve lá um CNPJ, não é internacional, não é isso, mas ela teve lá um registro, ela tem uma cara própria, entende? Ela tem, né, um corpo, uma estrutura, tem uma formalização da rede. Isso aconteceu muito rapidamente. Nos outros dois casos, tanto da UCLAC, que eu esqueci de mencionar, a gente também faz parte do Fórum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor, que também tem ao mesmo tempo da Contraf, acho que foi 99, 2000, e tanto na UCLAC, elas são redes de organizações de consumidores que não se formalizaram como organização. Por que isso? Porque não sentiram necessidade de ter, de fato, uma estrutura formal. O fórum, a gente funciona, tem uma secretaria executiva, mas as entidades se revezam nessa secretaria executiva, tem um conselho diretor e tal, mas é uma estrutura que não tem um CNPJ. Quando a gente desenvolve algum projeto, alguma organização assume a coordenação dessa atividade. Então, por exemplo, agora a gente está numa briga, eu trouxe essa outra matéria, por uma questão de melhorar a regulação, a lei que a gente tem no Brasil sobre rotulagem de produtos, rotulagem nutricional. E isso é uma briga que não é uma briga só do IDEC, é uma briga de diversas organizações de consumidores. Esse fórum ele tem uma diversidade muito grande. É o movimento de donas de casas da Bahia, movimento de usuários de planos de saúde lá no Recife. É uma diversidade, mas daí tem um tema específico que diversas organizações têm o mesmo interesse, a gente se reúne para ter atividades conjuntas. Então, nesse caso da lei da rotulagem nutricional, tem uma série de atividades que a gente está fazendo, pesquisa, entendimento do consumidor sobre o que está escrito no rótulo, problemas enfrentados que são feitas nessa rede, né? Cada organização assume determinado tipo de atividade. É uma rede mais orgânica, não tem tanto essa estrutura tão formal, tão rígida, né, de hierarquia, mas ela funciona um pouco mais de uma forma mais orgânica. E no caso da UCLAC, que foi recém-formada, também não está na discussão. A gente fez a primeira assembleia esse ano, em agosto, aqui em São Paulo, e não está nos planos da UCLAC agora, no momento, virar uma organização. A gente sente que a gente tem um nível de entendimento e uma forma de atuação que é fluida e ela tá acontecendo sem ter essa necessidade. Eu acho que, por exemplo, no caso da Consumers International, foi muito uma coisa de receber recursos e ter você tem que ter uma estrutura formal para isso. Então, eu acho que isso é um pouco a diferença. Eu só queria, só a última rapidamente, que o Marcos falou, se representa ganhos de processo de resultado, eu acho que são as duas coisas.
Eu acho que tem no processo, são ganhos de processo de aprendizagem, de fazer. Eu acho que todas as organizações de consumidores que eu mencionei, nós trabalhamos melhor, a gente teve questões de processo e a gente teve também resultados mais concretos. Em determinados casos, um é mais. Dá para ver mais, tem mais visibilidade, e nos outros casos, outros. Né? Mas ano que vem, muito provavelmente, nós vamos trabalhar junto com os seguranças das agências bancárias. Se a gente conseguir trazer a database desses companheiros da segurança bancária, você imagina, eu imaginei que me parece que esse ano, me parece quase um mês, esses companheiros de Curitiba, se não me engano, o estado de Curitiba, eles fizeram greve. As agências não podiam abrir. O que os bancos tiveram que fazer? Contratar escolta armada para ficar nas agências, porque a agência não pode funcionar sem segurança. Então, a gente está tentando, está trabalhando e fazendo o máximo para conseguir pegar diferentes categorias, para que a gente consiga trabalhar em conjunto. Nós trabalhamos em conjunto com o IDEC e o PROCON na questão das filas, e aí você está tentando atingir aquela lei daqueles 15 minutos, que você tenta atingir o cliente, beneficiar o cliente, porque você entra hoje numa agência bancária, o cara fica na fila 1 hora, 1 hora e meia, e as pessoas parecem que não estão nem aí. E jogando o trabalhador bancário contra a população, enquanto deveria ser o contrário. Quem é que está fazendo, diminuindo os caixas, é o banco. Quem está tirando aquelas caixas automáticas é o banco. E às vezes você vê muito mais filas nos caixas automáticos, e os bancos, eles escondem os caixas, estão ficando lá atrás, no segundo andar, no térreo, no porão. E aí você vai lá, o cara está vazio. Mas por quê? Porque é o que eles estão tentando fazer. Tirar das pessoas e obrigar todo mundo a ir para o autoatendimento. Então, é aí que eu acho que a gente pode trabalhar. E a gente está trabalhando. Se a gente conseguir fazer agora essa campanha conjunta com os vigilantes, eu acho que para nós vai ser um salto de qualidade muito grande. Imagina, setembro, várias categorias, ou tentar trazer de novo aí os petroleiros, os químicos, junto para acompanhar com a gente. Então, eu acho que é uma coisa legal. Outra coisa que a gente vem fazendo é esse trabalho do Ministério Público, do Trabalho, lá em Brasília. Você pega os terceirizados e as cooperativas, nós estávamos fazendo, conseguindo deles, que o Ministério do Trabalho vinha atuando, e muitos bancos. Né? Nas cooperativas, eles ganharam a jornada de 6 horas. Aí agora, me parece que caiu agora, mas nós ficamos aí 1 ano, 1 ano e meio, com uma liminar dizendo que os trabalhadores de cooperativa eram de 6 horas. O Ministério Público do Trabalho, na questão dos terceirizados, vinha multando severamente os bancos. Só que aí vai passando, multa, o banco recorre, vai, e acaba que essa multa, o banco vai ser paga lá na frente, ou então vai recorrendo e conseguindo se safar ou pagar o mínimo possível em questão a relação à multa. Já as COIs, nós sabemos que ela é um processo organizativo mesmo. Se eu tivesse funcionando aquele PowerPoint ali, aí ia explicar perfeitamente como é que funciona. Porque ali é como um relógio. Você tem a base, sindicatos, federações, a Contraf e a nossa central. Né? Então, se você deixa solto, juntou ali uma coordenação e vai negociar com o banco. Pode até negociar e pode até ser que dê certo. E muitas das vezes dá certo, porque a diferença é que quando você faz uma negociação na Contraf, primeiro, que ela vale. Né? É óbvio que todo sindicato tem autonomia para rejeitar ou aceitar, mas ela é válida no Brasil inteiro, quando você faz uma negociação com a Contraf presente. Se você fizer ela sindicato a sindicato, você não tem uma autonomia de dizer, olha, essa negociação foi feita no Brasil inteiro. Então, basicamente, essa aqui é a diferença, quando você faz, porque normalmente quem faz a negociação são as pessoas que estavam nessa coordenação. Você tira um grupo dessa comissão de empresa, você tira um grupo, mais um ou outro representante da Contraf, e vai fazer a negociação. Então,
Esse é o caráter, porque se você deixa solto, acaba que você vai fazendo negociação sindicato a sindicato e acaba ficando aquela coisa que quando você faz a negociação direto com TRAF e bancos, ela é válida, óbvio, que para o Brasil inteiro. Mais um bancário também, José, lá do Rio, do Sindicato do Rio. Lógico que, já que é para polemizar um pouquinho, não sei se a pergunta foi feita, não foi feita. Trabalhar em rede modifica as relações de poder. Lógico que, como a Abelha falou, nós conhecemos essa infraestrutura dentro de estruturas. Essa federação, sindicato, as bases, e cada um no seu lugar de trabalho e de atuação. A ideia é a seguinte, lógico que entra nessa sinergia, nessa hegemonia, buscando ela, vão ter, dentro da rede, divergências. Vamos supor, o sindicato com comércio, como tem aqui alguns do comércio. Sindicato metalúrgicos, já tem uma certa harmonia, um norte, um foco bem similar, bem perto de uma negociação, de um chegar lá. Agora, quando há esse poder, lógico que o ser humano, na história, mostra, né? O poder, aquela pessoa que tem toda uma infraestrutura no sentido de, como sabemos lá, as coisas bem afloradas nas assembleias, tem lá as suas comissões. Então, como fica essa correlação? Ou de força ou de poder, se caso seja divergente os segmentos? Bom, bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou Michele, sou da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, só para mudar um pouco o clima aqui, né, dos bancários. Eu também vou poupar o Abelha, porque a gente tem uma organização um pouco semelhante, então eu gostaria de concentrar a minha pergunta na Lisa. E a minha pergunta é o seguinte, levando um pouco em consideração duas questões, né? Primeiro, sobre as redes temáticas e sobre as relações de poder. Tendo em vista que o PROCON e o IDEC trabalham com o mesmo ator, né, no caso o consumidor, como é que é o trabalho de vocês? É uma parceria, né, tendo em vista que também quem banca essas instituições acabam, de uma certa forma, sendo o próprio consumidor, de forma indireta ou de forma direta. Então, como é que fica essa relação? Se existe uma parceria, né, tendo esse mesmo ator e com os mesmos objetivos, né? Ou se são desvinculadas, isto pensando que vocês têm um papel fundamental, que eu acho que é de fazer não só o processo de intervenção nessa relação entre consumidor e quem vende, mas também um processo de conscientização. E ao que parece, o PROCON só tem essa questão de trabalhar unilateralmente, né? E aí vocês têm um desafio maior que fazer essa conscientização do pessoal sobre a importância de se envolver cada vez mais. Então, acho que isso é um grande desafio para vocês de poder divulgar esse projeto mais e mais, que talvez não seja a preocupação do PROCON, que trabalha mais na questão do mano a mano. Essa é uma questão. A segunda questão é que você deu 2 ou 3 exemplos, né? Um foi sobre a margarina, o outro foi sobre os bancos. Então, assim, são coisas muito abertas, muito distantes umas das outras. Para nós, do ramo metalúrgico, como a gente está acostumado a ficar cada um no seu quadrado, né, digamos assim, então a gente já sente a dificuldade da mobilização, que é aquilo que você falou que para vocês é um bicho de 7 cabeças, né, e que para nós, mesmo estando todo mundo no mesmo espaço, ou conversando de uma empresa com outra, a gente já tem essa dificuldade. Como é que vocês fazem para atender a todas essas temáticas quando você fala que tudo bem que o consumidor é uma coisa só, né? Mas como é que vocês lidam com essas várias ramificações, né? Vocês limitam isso ou isso fica aberto e vocês vão trabalhando conforme o andar da carruagem? Boa tarde, eu sou o Marques, editor da revista do Observatório Social. É uma pergunta para ambos os palestrantes. Eu gostaria de saber qual é o conceito de rede adotado pela sua organização e como esse conceito de rede é aplicado de forma prática no dia a dia do trabalho desenvolvido por vocês. Boa tarde, meu nome é Marcelo, eu sou cipeiro da Mercedes-Benz e eu faço parte do quadro de formadores voluntários do Sindicato de Metalúrgicos do ABC.
Eu, a princípio, como a Michele também, por ser metalúrgico, eu fiquei bastante assim perplexo com a diversidade do IDEC, que o IDEC trouxe para esse coletivo. E eu fiquei pensando como interagir com isso, até que você começou a falar a respeito do PROCON. O PROCON ele trabalha mais com a questão corretiva e vocês com a questão preventiva, vamos assim dizer, que tange o consumidor. Aí eu fiquei pensando em relação ao que o Abelha falou sobre o assédio moral, no caso dos bancários, que é um problema bastante grande devido ao problema ao capital, trabalho, isso daí. E dentro da Mercedes nós temos o que hoje? Nós temos dois universos, nós temos a parte fabril e a parte administrativa, onde também temos o banco lá dentro, que é um pessoal que eles sofrem um assédio muito diferente do pessoal fabril, a reação deles é diferente. E o que me chamou a atenção na sua fala foi a questão da integração que houve entre o IDEC e o sindicato dos bancários, que trouxe um avanço bastante positivo na questão que vocês estavam comentando. E, enquanto ser humano, eu fiquei pensando tudo isso que foi falado. Por exemplo, o banco ele vende serviço, tá? As escolas vendem serviço. Na questão de redes, tá? De redes temáticas que nós temos aqui hoje, por que não todos nós aqui pensarmos em criarmos uma rede, tá? Multidisciplinar? Porque aonde eu quero chegar? O ser humano, ele não nasce bancário, ele não nasce metalúrgico, ele não nasce empresário. Tá? O IDEC ele interviu junto aos bancos justamente para tentar melhorar essa relação de consumo entre os consumidores e os bancos. E por que não, todos nós, juntamente com o IDEC, por que não, tentarmos intervir enquanto o ser humano ele está ainda no banco da escola. Porque depois que o ser humano ele passa por toda uma formação, daquela a qual, Senhor, eu quero servir, ou consumo, logo existo, como o companheiro Marco falou, por que não tentarmos criar uma rede temática, incluindo a POSP, entidades dos professores, para tentarmos acabar com o assédio moral que ele ocorra antes que a pessoa se torne um bancário, ou antes que a pessoa se torne um empresário e venha a executar esse assédio moral. E, finalizando a minha pergunta, existe junto ao IDEC, com essa filosofia que fizeram junto ao serviço bancário, com o serviço educacional, um trabalho preventivo? Abelha, uma pergunta assim, mais de ordem prática, relativa à negociação no nível da Contraf, que aparentemente é mais cômoda e mais tranquila para os sindicatos. Mas, do ponto de vista estratégico, não seria mais interessante, por exemplo, negociar com o Bradesco a nível nacional, fazer uma negociação com ele, e depois negociar com os outros individualmente, do que tentar fazer uma negociação para todos os bancos numa instituição só? Isso não dá vantagem aos bancos? Na minha visão parece que sim, mas posso estar errado, gostaria de ouvi-lo a respeito. Obrigada. Agora vocês têm 5 minutos cada um para dar conta desse universo todo. Exatamente. A gente vai começar com a Abelha agora, depois termina com a Lisa. Eu esqueci quem perguntou, mas a divergência entre rede tem hora que ajuda e tem hora que não. Eu vou dar exemplos aqui dos dois casos, né? Tem hora que você trabalhar em rede modifica as relações e pode ajudar, né? Modifica as relações de poder. Tem hora que modifica e tem hora que não. Eu vou dar exemplos práticos aqui. Nós estamos fazendo negociações com os securitários de BH e eles estão vindo, né, para a rede da Contraf, onde a gente está tentando fortalecê-los. Por quê? Lá é o único sindicato do Brasil de securitários cotistas. E se lá é o seguinte, se você não é cotista, você não senta na mesa. Então nós estamos abrindo uma discussão com a FENASEG, que é a Confederação Nacional dos Seguradores, né, lá dos seguradores, e a gente está tentando fazer com esses companheiros que eles sentem à mesa, independente de serem ou não da central sindical a qual eles pertencem, senão você não senta. E tem problemas, aí eu vou dar um problema claro também, que a gente tentou conversar com os companheiros da Federação dos Correios.
né? Os Correios, eles disseram o seguinte: olha, companheiro, eu entendo que aquele companheiro lá do Bradesco, que está autenticando, recebendo, abrindo conta, etc., ele está fazendo serviço bancário. Ele tinha que ganhar muito mais, só que eu dobrei o meu número de trabalhadores. Então, tem sim a questão de poder. Então, aí você, nesse caso, como é que você vai ir para essa discussão? Olha, eu acho que essa discussão já está aberta há muito tempo, nós estamos fazendo essa discussão, e aí você vem lotéricas, os terceirizados, os financeiros, nós estamos fazendo essa discussão há muito tempo. E eu acho que vai ter que ter um momento de dizer, olha, ou agora a discussão já foi feita, agora nós temos que dizer o seguinte: se não vai dar acordo, o que nós vamos fazer? Ou nós vamos tentar juridicamente, né, que é a tal famosa caneta, olha, juridicamente nós vamos lá, quem é que tem representação de direito de fato, são esses companheiros ou não, ou então você tenta ser oposição e vai tentando. Eu acho que está mais ou menos nesse caminho, né? O conceito de rede e na prática, como é que isso funciona da Contraf, olha, o nosso conceito é que ele é viável, né? Tanto que nós fundamos a Contraf, que seria negociação por ramo. Entendemos que a negociação por ramo, porque diversas vezes, aí no nosso caso, aqui o banqueiro, né, ele utiliza de diversos segmentos para fragilizar, tirar direitos e pagar menos para o trabalhador. Então, eu acho que isso é totalmente viável e a negociação ser por ramo. Por isso, no nosso conceito, é de que ele é viável. E o trabalho prático disso é essas negociações que a gente vem fazendo e conseguindo adicionar diversas categorias à nossa, não vou dizer convenção, mas que a Contraf passe a negociar para esses trabalhadores de fato, de direito, e que esses trabalhadores possam ter uma vida mais digna, mais salário, mais condições de trabalho. E negociação coletiva ou individual, como eu falei aqui no início, a década de 85, quando o DNB foi criado, as negociações eram por Estado. Hoje, com a negociação coletiva, tem hora que realmente a negociação coletiva, se eu pegar lá a campanha salarial, a campanha nacional salarial dos bancários, ela tem para alguns bancos coisas que vão bem além do que seria se fosse uma negociação específica, e para outros, infelizmente, nós sabíamos e sabemos que poderíamos conseguir um pouquinho mais se fosse uma negociação específica. Só que, quando você faz uma negociação nacional, o cara que trabalha aqui em São Paulo, um caixa aqui de São Paulo, do Bradesco, ganha igualzinho o cara que trabalha lá na Amazônia, lá no Piauí, lá no Nordeste, no Jequitinhonha, lá no Sul. Então, quando você faz a negociação nacional, você pega um patamar. Se não é muito lá, também não é muito embaixo. E por isso nós fazemos as negociações específicas, que são as das comissões de empresa. E por isso eu digo de novo, essas comissões de empresa têm que funcionar, mas igual um reloginho. Tem que ser precisa. Porque quando você perde para um banco, que você sabe que você conseguiria alguma coisa a mais na mesa de negociação, porque você fechou uma negociação nacional, essa comissão de empresa, juntamente com a Contraf, é que vai fazer a negociação específica, e agora nós temos mesas permanentes, né? Inclusive já foram feitos encontros dos bancos Itaú Unibanco, HSBC e do Banco do Brasil. Não, Santander não foi, nem Real e Bradesco foi cancelado, ficou para fevereiro ou março. Então, esses bancos nós já fizeram, e eles já têm a pauta definida, já estão em negociação. Tanto que o Carlão, que viria aqui hoje, já está em negociação com o banco hoje, e alguma coisa da pauta específica. Então, quando você faz a negociação coletiva, mesmo que você perca um pedacinho aqui, mas você ganha no geral. E aí, essas comissões, elas automaticamente vão conseguindo tirar banco a banco aquilo que você não conseguiu na mesa de negociação e que provavelmente você conseguiria mais. Obrigado, gente. Bom, também falar voando, né? Procon e IDEC, na verdade, quando eu falei que foi a fundação do IDEC, hoje a relação do Procon do IDEC é muito de parceria. Então, por exemplo, porque o Procon, ele não é que ele só trabalha na remediação, ele faz intermediação do consumidor com problema concreto com as empresas, e ele tem um papel fundamental, que é de fiscalização, e ele tem o poder de dar multa.
Entende? Então, e só para vocês entenderem, no código foi desenhado, e isso está em construção, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, onde trabalham PROCONs, organizações civis e o DPDC, que é o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, no Ministério da Justiça. E isso é o Sistema Nacional, e a gente vem trabalhando cada vez mais de uma forma articulada, por entender que são também essas competências complementares, né? Então, temos atuações, prioridades diferentes, mas a gente se complementa, né? Diversidade de temas. Isso é realmente a pauta do Defesa do Consumidor, vai desde a chupeta, passando pela camisinha, passando pelo leite, indo lá para a passagem de avião, quer dizer, a pauta é gigante. E por isso que daí complemento já com a resposta que é Max ou Marx? Max fez sobre o conceito de redes, quer dizer, se não fossem as redes, grande parte do trabalho do IDEC não seria viável, porque a gente se apoia na competência de outras organizações que se organizam em torno de uma rede para poder, de fato, atuar naquele tema. A gente, no IDEC, a gente divide um pouco entre níveis de atuação. Tem temas que a gente só informa e orienta. Tem outros que a gente atua na parte mais até do que o Marcelo falou, de educação, uma coisa mais profunda de educação do consumidor. E outro que é uma atuação política mesmo. A gente vai buscar a elaboração, a revisão de normas, de leis, de regulamentos. Então, tem níveis diferentes de atuação. Então, por exemplo, hoje, para o IDEC, são temas prioritários, os 3 porquinhos, bancos, telecomunicações e planos de saúde, e também alimentos e água e energia, que são temas importantes. Então, nesses temas, o IDEC vai ter uma atuação que é de informação, orientação, de educação e uma atuação política. Né? Mas também, e sem contar assim, a ação judicial no IDEC, a gente tem mais de 600 ações em andamento, a ação judicial ela é o último recurso, é um instrumento. Né? E só para terminar, para complementar a resposta do Marcelo, sem dúvida nenhuma, a questão da educação, da formação de um consumidor mais responsável e mais consciente, hoje não é só direitos, né? Hoje a gente tem que falar de responsabilidades. A crise ambiental para a gente, que no nosso entender é muito maior do que a crise financeira que está aí, e a gente gostaria que as pessoas tivessem a mesma mobilização para a crise ambiental do que elas estão tendo para a crise financeira, é um tema para a gente, por exemplo, que era fundamental trabalhar nesse nível de educação. Então, foi um tema que o IDEC dedicou especial atenção para trazer um pouco o que o Marcos tinha falado. Né? Quer dizer, o consumidor ele tem que estar preocupado com os impactos socioambientais dos seus hábitos de consumo, e também nessa questão mais política. Quer dizer, se tem uma pessoa numa situação de superconsumo, temos uma grande massa que está numa situação de subconsumo. Se uma é ambientalmente insustentável, a outra é socialmente intolerável. Não dá para tolerar que a gente tenha a miséria e a pobreza que a gente tem no Brasil, ou em qualquer outro país. Entende? Então, isso é um trabalho, um tema de educação. A gente fez um manual, tem diversas iniciativas, tanto na educação formal quanto na educação informal. Super rápido, Rupt. E todas essas iniciativas elas são muito feitas em rede. Porque é isso, porque a gente não dá conta dessa extensão. Hoje no IDEC são 58 funcionários e a gente tem uma atuação nacional com essa diversidade de temas. Então, a gente, apesar de achar, a gente não é nenhum super-homem, super-mulher ali, tem que respeitar os direitos dos nossos trabalhadores, então ter uma pauta de trabalho também que seja razoável. Maravilha. Eu quero agradecer muito a generosa exposição de informações que cada um teve sobre as suas experiências. Acho que compartilhar com vocês que é isso, nós não estamos procurando respostas prontas, nós estamos procurando reflexões e vendo até onde a gente já refletiu sobre algumas coisas. Vamos nos sentir contemplados se nós também conseguirmos provocar cada um aqui e dizer assim, poxa, mas eu não tinha pensado sobre isso, vou passar a pensar, portanto, e buscar mais perguntas e tentar mais respostas, e para isso eu acho que a experiência de vocês foi fundamental.
trazer para cá, compartilhar o que é que deu certo, o que não dá, o que precisa avançar, o que é estrutura, o que não é. Isso para a gente foi muito importante e queremos ver se a gente consegue avançar nesse caminho para o ano que vem, aprofundar essas questões. Eu quero aproveitar a oportunidade de dizer que essas fotos que estão expostas aqui e na outra sala são fotos feitas durante os nossos trabalhos de pesquisa do Observatório Social e são de fotógrafos, inclusive do próprio Marx, que está ali, do Leonardo Sakamoto e do Sérgio Vinhes, que são fotógrafos que trabalham com a gente. Essas fotos todas foram tiradas ou durante reportagens ou durante pesquisa. Isso era só para complementar, porque eu esqueci de falar na outra sala. Nós vamos... Hã? Não estão à venda, faz parte do nosso acervo. E... Depende... Oh, falou o tesoureiro. Ele ali, na bucha. Vamos trabalhar em rede, Nós vamos para um café agora para ter a mesa seguinte, em que nessa sala vai ser, um momentinho só, a Rede de Trabalhadores da CIA e a cadeia produtiva da confecção. Eu juntei confecção com interrupção e ia falar corrupção. Cadeia produtiva da confecção, que é uma experiência da Argentina. E na outra sala nós teremos a Rede de Trabalhadores da BASF e a experiência da OCDE Watch do IBASE, que é uma rede também. Mais uma vez agradecendo muito a presença de vocês e todo esse material vai estar no site a partir do dia 11. Muito obrigada.